favor, irmãos, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 9. Minha esposa não pôde vir porque hoje também tem culto lá na minha igreja. Ela serve ali como diaconisa e está lá servindo a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você que encontrou, diga amém. Vamos estar lendo alguns versículos nesta noite. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Antes de você sentar, eu convido a você que ama a poderosa palavra de Deus a levantar a sua mão mais alto que você puder. Você que ama a poderosa e bendita palavra do Senhor, levante a sua mão mais alto que você puder. Eu vou estar contando de 1 a 3, e todos nós, em alto e bom som, vamos dar o melhor glória a Deus que trouxemos nesta noite pela palavra do Senhor. 1, 2, 3. Poder sentar em nome de Jesus, irmão. Meus irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele inicia-se nos contando um episódio no qual Jesus, ele havia morrido
por morte de cruz e ressuscitado. E neste período em que Jesus ressuscita, ele está com os seus discípulos por cerca de 40 dias. Jesus fica junto com os seus discípulos por cerca de 40 dias. E dentre esses 40 dias, Jesus está falando acerca das coisas do reino do Deus Pai. No capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus ele vai dar uma ordem aos discípulos. E qual é a ordem que Jesus dá aos discípulos? A ordem é a seguinte: não se ausentem de Jerusalém, porque vocês serão cheios, revestidos do poder de Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito longe desses dias. Perceba que ele faz uma promessa, e a promessa é que os seus apóstolos seriam batizados com o Espírito Santo, e não seria muito longe daqueles dias. Isso aqui é lindo, porque a promessa não iria se cumprir longe. A promessa, ela iria se cumprir não muito longe daqueles dias, ou seja, perto. A promessa estava para se cumprir e não estava longe. A Bíblia diz que os discípulos obedecem a ordem de Deus, permanecem em Jerusalém. E no capítulo 1, no versículo 8, Jesus ele vai liberar uma palavra sobre os discípulos. E ele diz: e vocês me serão testemunha em toda Jerusalém, em toda a Judeia, em toda Samaria e em todo o confim da terra. Este testemunhar aqui está ligado, está atrelado, fala da pregação do Evangelho, do testemunho de que eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar e viram Jesus ser assunto aos céus. Logo, nós aqui entendemos que Jesus ele promete, Jesus ele diz que o Evangelho chegaria em todos os confins da terra. Quem disse que o Evangelho alcançaria, quem disse que a pregação do Evangelho chegaria, quem disse que a igreja cresceria, não foi homem, foi Jesus. Vou repetir: quem disse que o Evangelho chegaria, quem disse que o Evangelho alcançaria todos os confins da terra, quem disse que a igreja cresceria, não foi homem, foi Jesus. Então a Bíblia diz que no capítulo 2 do livro dos Atos, a promessa de Jesus se cumpre. Eles estão todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como de um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Após esse episódio, após eles serem cheios do Espírito Santo, Pedro, no mesmo capítulo 2, cheio do Espírito Santo, vai pregar um sermão. E neste sermão, aproximadamente, meu amigo pastor Charles, 3.000 almas vão se converter a Jesus, vão reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso aqui me fez pensar, porque Pedro vai pregar e 3.000 almas vão se converter, porém Pedro aqui está cheio do Espírito Santo. Logo nós
podemos entender que se pregamos e almas se convertem, não é porque pregamos bem, é pelo Espírito Santo que habita em nós. Se cantamos, não é porque cantamos bem e pessoas se convertem, é pelo Espírito Santo que habita em nós. E isso aqui é lindo, e podemos tomar por lição que tudo que fazemos para granjear almas para o reino de Deus, não é porque somos bons, não é porque somos fortes, não é porque temos capacidade, é por causa do Espírito Santo que habita em nós. Eu vou melhorar para você também melhorar, glória a Deus. Se essa igreja continua em movimento, como eu falei aqui, se essa igreja continua ganhando almas, como eu falei aqui, se essa igreja continua crescendo, como eu falei aqui, não é porque nós somos bons, é porque o Espírito Santo nos capacita, nos conduz e nos guia a fazer a obra. Você pode dar glória a Deus nessa noite? A igreja então começa a crescer após eles receberem o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver em Atos capítulo 3, Pedro e João indo ao caminho da oração, à hora nona, ao templo para orar. Meu amigo pastor Charles, isso aqui me fez pensar e me fez voltar lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus, ele sentiu o desejo de orar, e ele estava junto com Pedro, com Tiago e com João. E quando Jesus vai à oração, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Jesus volta da oração, os encontra dormindo e diz: será que nem por alguns momentos vocês podem vigiar comigo? Portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Perceba, irmãos, que no período que eles estão atravessando ali, Jesus está juntamente com eles. Só que agora em Atos 3, Jesus já foi assunto aos céus. Só que eles estão cheios do Espírito Santo. E perceba que o mesmo Pedro e o mesmo João, que outrora dormiam na hora da oração no jardim do Getsêmani, agora estão indo sozinhos, cheios do Espírito Santo, para o templo na hora da oração. O que você quer dizer com isso, Mateus? É simples, mas nos edifica. Quem nos conduz a orar é o Espírito Santo de Deus. Eu tinha um amigo, e esse amigo ele orava muito, e quando eu ia para o monte com ele, ele falava assim: eu quero ver você me pegar na oração no monte de joelho. E eu nunca pegava ele, ele sempre falava assim: Mateus, eu duvido você um dia orar mais do que eu no monte. Irmãos, tinha dia que eu não tinha mais palavra para falar, estava de joelho tremendo, doendo, e ele estava lá de joelho, orando. Mas aí depois que eu li e Deus me revelou isso aqui, eu entendi que ele não orava porque ele era forte, ele não orava porque ele tinha muita força no joelho ou muitas palavras na boca. Ele só orava porque o Espírito Santo o conduzia no caminho da oração. E eu tenho a palavra de Deus para o teu coração, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que você a cada dia mais que passar, você vai orar mais. Você não vai entender como que essa palavra vem parar na minha boca, como eu estou orando tanto, como eu passo tanto tempo de joelho. Eu vim aqui para te dizer: o Espírito Santo vai te lembrar, o Espírito Santo vai te conduzir a orar. Você vai orar como não orava antes, você vai orar por quem você não orava antes, você vai sustentar sua casa em oração por causa do Espírito Santo de Deus. Eles estão ao caminho da oração, e indo ao caminho da oração, eles vão se deparar com um coxo. E a Bíblia é clara em dizer, minha amiga Marisa, que todos os dias aquele coxo era posto na porta do templo para mendigar. Só que naquele dia, ele se deparou com alguém que é cheio do Espírito Santo. E eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Você pode levantar as mãos para
porta do templo mendigando. Mas eu quero profetizar que você está cheio do Espírito Santo e você vai passar por lá. Você vai passar por lá. Quem estava caído não vai ficar mais. Quem estava prostrado não vai ficar mais. Quem mendigava não vai mendigar mais. Porque você vai estender a mão e vai colocar alguém de pé. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Eu estou sozinho. Levanta a mão quem crê nessa palavra e abre a boca para adorar. Você vai colocar alguém de pé. Faz melhor, pegue na mão de quem está do teu lado aí, por favor, irmãos. E diga para ele: nesta noite Deus te dá autoridade para colocar quem está caído de pé. Eu queria que você levantasse a mão dele para cima, porque isso aqui é profético. Nesta noite Deus te dá autoridade para colocar quem está caído de pé. Eles colocam que é posto de pé. E a Bíblia diz que a igreja continua crescendo. Porque quem disse que a igreja ia crescer foi Jesus. A igreja permanece crescendo, continua crescendo, ao ponto de que em Atos 6 começa a existir algumas dificuldades entre os apóstolos. Porque os apóstolos, eles preservavam a palavra, o ministério da palavra, e começam a surgir algumas dificuldades. Por quê? Porque eles não estão conseguindo servir, dar atenção às viúvas da época. Então, eles cheios do Espírito Santo vão receber de Deus uma revelação. Qual é a revelação? Vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, 7 diáconos, para servir, para darem atenção às viúvas. Isso aqui é lindo, porque dentre esses 7 homens cheios do Espírito Santo, eles vão eleger, eles vão levantar a Estevão. Estevão começa a pregar, cheio do Espírito Santo, e se torna o primeiro mártir da Bíblia. Mártir aqui não fala de primeiro assassinato, porque o primeiro assassinato foi lá em Gênesis. Caim matou Abel. Mártir do Novo Testamento aqui fala de alguém que morreu pela causa, a causa do Evangelho. Estevão foi o primeiro mártir que teve no Novo Testamento, na igreja primitiva. Logo, a igreja continua crescendo. Estevão morreu pela causa e a igreja continuou crescendo. E existia um homem cujo nome era Saulo, e este Saulo era um dos líderes da perseguição. E aqui que entra o capítulo que nós lemos, porque a Bíblia diz que pós-morte de Estevão, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Olha a mente de Saulo: eu estou perseguindo em Jerusalém. Em Jerusalém está dominada a perseguição. Então eu vou perseguir além, eu vou até Damasco, e lá, se tiver alguém daquela seita, daquele povo, eu vou trazer preso, cativo para Jerusalém. Irmãos, preste bem atenção aqui. Qual é o plano de Saulo? Prender o povo que está em Damasco. Repita comigo: prender o povo que está em Damasco. O plano dele é prender a igreja que está em Damasco, os crentes que estão em Damasco, o povo que está em Damasco. E eu te pergunto e você me responde: o povo sabe que Saulo está indo para lá? Sabe? Não. Sabe? Não. Mas o Deus do povo sabe. O povo não viu a reunião entre Saulo e os sacerdotes. O povo não viu Saulo ajeitando a sua tropa para prendê-los. Não viu. O povo não viu Saulo no caminho. Não viu. Mas a Bíblia diz que, indo ele de caminho, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Percebe o que está acontecendo aqui? A palavra subitamente fala de inesperadamente. Saulo não esperava. Por quê? Ele está indo para Damasco para prender o povo lá. Ele está indo para Damasco para surpreender o povo, para pegar o povo de surpresa. Só que o Jesus do povo subitamente o cercou
e caído em terra. Saulo está cercado e agora ele cai em terra. E quando ele cai em terra, a Bíblia diz: e ouviu uma voz. Ele está cercado pelo Jesus da igreja. Ele cai em terra perante o Jesus da igreja. Ele ouve uma voz que é do Jesus da igreja, e a voz conhece o nome dele. Eu vou repetir isso aqui para você entender bem. Saulo, o inimigo da igreja, o perseguidor, ele está cercado pelo dono da igreja. Ele está prostrado diante do dono da igreja. Ele ouve a voz do dono da igreja, e a voz do dono da igreja conhece o nome dele. O que tu quer que você conheça, Mateus? Jesus conhece até o nome do teu inimigo. Quando ele cai, ele está cercado, ele cai em terra, ouve a voz, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele está indo para mais para perseguir quem? A igreja. A igreja sabe? Não. Mas o Deus da igreja. Aí a Bíblia diz que ele diz assim: quem és? Senhor? Isso aqui me fez pensar, meu amigo pastor Charles, porque outrora ele estava indo para perseguir alguém que era daquela seita, mas depois que ele se vê cercado, depois que ele se vê caído, depois que ele ouve a voz, e depois que ele sabe que a voz conhece o nome dele, ele muda o discurso. E agora ele pergunta: quem és? É Senhor? Porque não existe ninguém que ouça essa voz e não reconheça que Ele é Senhor. Ele, quando não ouviu a voz, faz o que quer, mas depois que ouviu a voz, vai ter que reconhecer: Ele é Senhor. Ele ouve a voz e que lhe dizia, e ele diz: o que queres que eu faça? Só que pense comigo aqui, irmãos. Quem está perguntando o que queres que eu faça é o perseguidor da igreja. É o inimigo declarado da igreja. E ele está perguntando para quem? Para Jesus, o Senhor da igreja. O inimigo está caído, prostrado, assustado, temeroso, de frente ao Jesus da igreja. E ele pergunta: o que queres que eu faça? Aí olha a resposta de Jesus para o tal inimigo da igreja: levanta. Aqui quebra-se um tabu que tem sido pregado. Jesus vai destruir teu inimigo. Jesus vai matar teu perseguidor. Jesus vai aniquilar esse caluniador. Isso é tudo mentira. O único inimigo que Jesus vai destruir é Satanás. Os demais, Jesus quer encontrar com ele, lavar ele, purificar ele e colocar ele de pé para fazer a obra do teu lado. A ordem de Jesus ao Saulo é: levanta e entra na cidade. Levantar na Bíblia fala de posicionamento. Isso aqui é Jesus dando uma lição para Saulo. Saulo, você já andou muito longe da posição, mas agora que você encontrou comigo, você encontrou comigo para se posicionar. Porque ninguém encontra com Jesus para ficar fora da posição, do jeito que quer. Quando você encontra com Jesus, é para se posicionar. Ele fala: levanta e entra. Entrar na Bíblia fala de envolvimento. É Jesus dizendo para Saulo assim: Saulo, você já andou muito longe. Saulo, você já andou errante demais. Agora que você me encontrou, você me encontrou para se envolver. Você pode olhar para quem está do teu lado, por favor, e dizer para ele: você encontrou com Jesus para se envolver. Diga mais forte: você encontrou com Jesus para se envolver. Então chega desse negócio, mas ninguém ora
ele. Mas ninguém jejua você se encontrou com ele para se envolver. Mas ninguém vem para o estudo bíblico, vem você encontrou com ele para se envolver. Mas ninguém da minha igreja vai para o monte, vai você, porque você encontrou com ele para se envolver. Mas ninguém vem para a quarta do avivamento, vem você, do irmão, vem você, porque você encontrou com ele para se envolver. A minha palavra para alguém nessa noite é: se envolva mais, se envolva mais, se envolva mais. Você não encontrou com ele para ficar de qualquer jeito, você encontrou com ele para se envolver. Entra na cidade, se envolva, porque aqui é diferente, tá? Aqui não é como lá não. Lá você fazia o que você queria, mas aqui encontrou comigo para se envolver. Aleluia! Deixa eu ver, eu quero ser profeta aqui para alguém, gente. Eu nem ia fazer isso, nem está na mensagem, mas eu quero ser profeta para alguém. Queria pedir você para levantar sua mão, por favor. Porque hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu sei que tem alguém para receber isso aqui. A partir de hoje você vai começar a se envolver mais. Você não vai aceitar vir para cá para o culto e ficar só no banco sentado, não. Você vai sentir desejo de ir no teu líder e perguntar: está precisando de ajuda em alguma coisa? Você vai sentir desejo de chegar na pastora e falar: pastora, está precisando de alguma coisa? Você vai chegar no pastor e vai perguntar: pastor, está precisando de alguém para pelo menos ir na igreja? Mas você vai se envolver. Sentado, parado, tu não fica mais. Prostrado, tu não fica mais. Você vai se envolver. Entra na cidade. Aí a Bíblia diz que ele se levantou, abriu os olhos, se você quiser contar no versículo 8, mas ele não via ninguém. Isso aqui me fez pensar e perguntar para Deus o porquê. Por quê que ele ficou cego? Por quê que ele não via ninguém? Se ele é perseguidor, quem persegue precisa de perna, Deus, para perseguir. Quem persegue precisa caminhar. Fiquei perguntando: por que não ficou de cama? Por que não parou de andar? Por que ficou cego? Aí Jesus falou algo no meu coração. Eu precisava dar uma lição para ele. Qual é? Agora que você encontrou comigo, você não anda mais como você quer. Porque quem é cego depende de alguém para conduzi-lo. O cego não consegue escolher a própria roupa se alguém não falar para ele a cor. O cego não consegue saber quando tem degrau para subir e degrau para descer. O cego não consegue nem saber se o semáforo está aberto para atravessar. É Jesus querendo dizer para Saulo: agora que você encontrou comigo, você vai aprender a depender de mim. Você vai aprender a depender de mim. Mas tem uma coisa boa para te dizer aqui: como é gostoso depender de Jesus. Como é bom depender de Jesus. É você poder abrir o armário, saber que não tem nada, mas saber também: o meu Jesus vai vir a provisão, porque eu dependo dele. Irmãos, eu lembro de um dia, na pandemia, eu trabalhava de camelô, fiquei desempregado, minha esposa e eu, meu filho, não tinha nada em casa. Uma pastora amiga minha disse: eu vou levar uma cesta básica para você. Só que houve alguma coisa lá, ela fez a conta errada, a cesta básica acabou. Na minha vez, acabou. Ela ligou e falou: Mateus, não vai dar para levar a cesta básica, porque acabou. Eu falei: parou, só Jesus na causa. Eu não sei o que a gente vai fazer. Minha esposa falou: fica ligado, Deus está no controle. Só que logo às 6 horas da noite, quase 6 horas, minha esposa quase chorou. A pastora me ligou e falou assim: Mateus, eu consegui catar uma ali, pegar uma aqui, enxugar um pouquinho. Eu estou indo aí levar a cesta básica para você. Eu falei: oh, glória, porque como é bom depender de Jesus. Eu queria que você fosse profeta para alguém, segurasse na mão dele, por favor, e dissesse para ele: se depender de Jesus, você não morre, você não passa dificuldade, você não passa necessidade, tua casa não vai perecer, o leite do teu filho não vai faltar. Jesus vai suprir, Jesus vai suprir, Jesus vai suprir. Quem pode levantar a mão e abrir a boca? Abrir a boca. Ele vai.
coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Está cego? Preste atenção. Ele está cego. Levanta e não vê ninguém. Se quiser acompanhar aí, a Bíblia diz, versículo 8: e guiando-o pela mão. Isso aqui é lindo. Por quê? Ele está cego, não vê ninguém, mas tem alguém guiando ele. Vou repetir para ver se você dá um lugar com mais força. Ele está cego, não vê ninguém, mas tem alguém guiando ele. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque às vezes nós estamos assim, não estamos vendo ninguém, parece que a nossa visão ficou escura, a gente não sabe para onde ir, não sabe para quem recorrer, não sabe para quem contar, não sabe para quem pedir ajuda, mas não é que sempre tem alguém nos guiando. E guiando-o pela mão, tem alguém guiando, ele não está vendo que alguém guiando, o conduziram a Damasco. Isso aqui é mais lindo ainda, porque guiar é você estar vindo e alguém falar assim para você: vira à direita, vira à esquerda. Eu trabalhava em Copacabana, eu conhecia alguns guias turísticos lá, e o guia turístico ele tinha o papel de guiar os turistas que vinham lá. Aí ele ficava assim: lá é o Pão de Açúcar, ali é o Cristo Redentor, e na trilha ele guia, vira à direita, vira à esquerda. Só que além de estarem guiando, salva, a Bíblia diz que estão conduzindo, aí vai mais além. Porque guiar você guia, mas conduzir, já que um veículo conduz alguém, é mais ou menos você entrar dentro dele e ele fazer um trajeto contigo. É Deus ensinando para Saulo: agora que você encontrou comigo, além de eu te guiar, eu vou te conduzir. Além dele guiar, ele conduz. E ele entra na cidade, para não caminhar por fim. Ele entra na cidade, a Bíblia diz que ele está na casa de um homem, e ele está orando, está 3 dias sem ver, 3 dias sem comer. E a Bíblia diz que em visão, Jesus revelou a ele que Ananias ia lá e iria tocar nele e orar por ele. Meu amigo pastor Charles, às vezes os seus olhos iam cair e ele iria voltar a enxergar. Isso aqui é lindo. Porque em visão, Jesus mostra para o Saulo que Ananias vai. E em visão, Deus fala para Ananias ir. Saulo está orando, e a sua oração vai vir alguém para abrir sua visão e vai fazer com que Deus toque alguém para ir lá. Porque quem ora tem visão de Deus. Eu lembro uns 7 anos atrás, eu e o pastor Charles acampado no Monte Cego da Cardizagem. O pastor Charles via tanta coisa, irmão. Eu falava assim: Jesus, eu não quero ver isso não. Se eu me conhece, eu vejo tudo não. Se eu ver, é igual criança, entra embaixo da cama, me cubre embaixo do cobertor. Quero ver isso não. O pastor Charles tinha visões, mas ele tinha visões que melhorava. E só tem visões quem ora. E eu vou agora falar algo sério. Não estou falando de visões só espirituais. Deus te revelar algo sobre alguém, Deus te revelar que tem anjo, que tem alguém possesso. Não! É visões em tudo. Visões em decisões a se tomar. Visões a faculdades a se fazer. Visões a concursos a estudar para fazer prova. Visões a relacionamentos. Visões em educação a filhos. Quem ora tem visões. Saulo, ele tem visão que alguém vai lá para abrir os olhos dele. Só que o profeta ouve, eu vou caminhar por fim, termina agora. O profeta ouve de Jesus, e olha a fala do profeta para Jesus, meu amigo Charles. Eu sei, Senhor, quantos males este homem tem feito em Jerusalém para o povo. E aqui em Damasco, ele tem liberação para perseguir o teu povo e prender. Aí olha o que Jesus diz para Ananias: Ananias, só vai, porque este é
sair para mim um vaso escolhido. Isso aqui é mais ou menos Jesus dizendo assim: Ananias, eu não quero saber do que você sabe a respeito dele. Eu não quero saber o que você viu a respeito dele. Eu não quero saber o que te contaram a respeito dele. O que eu quero saber é que eu escolhi ele. E essa é a raiva de muito Ananias. Quer falar da cor do teu cabelo, quer falar a roupa que tu usa, como você fala, como você se veste. Mas Jesus hoje me trouxe aqui para te dizer: o que importa é que ele te escolheu. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga para ele: Jesus te escolheu e isso basta. Eu diga mais forte: Jesus te escolheu e isso basta. Só quem é escolhido, levanta a mão para dar glória a ele, porque ele te escolheu. Não é homem que vai mudar isso, não existe homem que muda isso. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Fique de pé comigo, só que é escolhido. Quem está desacreditando da obra que Deus tem na vida de Saulo não é o ímpio, tá? Quem está desacreditando da obra que Jesus tem na vida de Saulo é o profeta, tá bom? Só que depois que Jesus fala para ele: vai porque é escolhido meu, olha qual é a fala que Ananias introduz a Saulo quando ele chega na casa que ele está: irmão Saulo. Irmão Saulo. Porque Ananias pode até pensar o que quiser de você, mas quando Deus dá testemunho de o que ele quer fazer na tua vida, o pensamento de Ananias vai ter que mudar. Irmão Saulo, eu vim aqui porque o Senhor